O que é a caça aos asteroides? Essa apresentação foi produzida a partir do projeto de iniciação científica Caça aos Asteroides, desenvolvido por mim, Camille Lima da Costa, orientada pelo professor e doutor Antônio Gil Vicente de Brum. O que são os asteroides? Asteroides são corpos celestes de formação rochosa e metálica que orbitam em torno do Sol. Eles foram formados a partir de fragmentos de planetesimais, estruturas primitivas que não obtiveram sucesso em seu processo de aglomeração para formar planetas. Os asteroides preservam suas estruturas por não terem passado por processos de decomposição influenciados pela atmosfera terrestre. A partir de suas características físicas e químicas, podemos realizar análises que oferecem informações valiosas sobre como esses corpos celestes podem ter influenciado o surgimento da vida na Terra. O seu estudo também contribui para outras questões, como a segurança planetária e a avaliação da utilização desses objetos como possíveis fontes de recursos naturais para missões de exploração espacial. Onde estão localizados os asteroides? Em sua maioria, os asteroides estão localizados em uma região do Sistema Solar, situada entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter, o cinturão principal. No entanto, esses corpos também podem ser encontrados em outros lugares do nosso sistema estelar, como o cinturão de Kuiper, localizado além da órbita de Netuno. Há ainda outros locais de concentração, como a nuvem de Oort, uma nuvem em formato de casca esférica hipotética, composta por planetesimais que se estende até aproximadamente 100.000 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a unidade de comprimento que refere-se à distância média da Terra ao Sol, equivalente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Outro exemplo de local de concentração desses corpos é a órbita de Júpiter, região na qual os asteroides conhecidos como troianos de Júpiter estão localizados. Explorando o Cosmos, uma breve linha do tempo da observação de asteroides. 1609, Telescópio de Galileu. Aprimorando modelos já existentes e criando seu próprio, Galileu Galilei realizou o primeiro uso astronômico de um telescópio refrator, observando de maneira inédita a superfície lunar. 1801, Ceres 1, ano que marcou a primeira descoberta de um asteroide. Esse feito foi realizado pelo astrônomo Giuseppe Piazzi, na Itália. 1840, fotografia astronômica. Lua. John William Draper foi a primeira pessoa a capturar, com sucesso, uma imagem astronômica. Ele tirou a primeira fotografia da Lua. 1957, início da era espacial. Envio do satélite Sputnik 1 ao espaço. 1991, primeiro sobrevoo de um asteroide, o 951 Gaspra. Esse feito foi realizado pela sonda espacial Galileu, lançado pela Agência Espacial Estadunidense, NASA. 2003, missão Hayabusa, lançado pela Agência Espacial Japonesa JAXA. A missão foi um marco histórico, pois representou a primeira vez que uma sonda capturou e retornou com sucesso à Terra material da superfície de um asteroide. 2022, missão DART, Double Asteroid Redirection Test. Promovida pela NASA, essa missão espacial em prol da defesa planetária marcou a primeira vez que um asteroide foi redirecionado de maneira proposital por uma criação humana. Para entendermos o processo por trás da caça aos asteroides, primeiro temos que revisar alguns conceitos. Iniciando, o que é uma órbita? No contexto dos movimentos descritos por corpos celestes, uma órbita é a trajetória que um objeto descreve ao redor de outro corpo massivo devido à força gravitacional que age entre eles. As leis de Kepler. Utilizando-se de conclusões empíricas e análises sistemáticas das variações observadas nos corpos celestes, o matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler formulou suas três leis: a lei das órbitas, lei das áreas e a lei dos períodos. Lei das órbitas. As órbitas dos planetas são elípticas, e não circulares como acreditava-se até então. O Sol sempre ocupará um dos focos dessa elipse. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, define que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Isso implica que um planeta se move mais rápido quando está mais próximo do Sol, ponto chamado de periélio, e mais devagar quando está mais distante, no afélio. Por último, a lei dos períodos define que o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita elíptica. Isso implica que quanto maior for o raio da órbita, maior será o período. A relação matemática que descreve essa lei é expressa por t ao quadrado sobre r ao cubo igual a k, onde t é o período, r o raio da órbita e k uma constante. Falando agora sobre o problema restrito de dois corpos. A elaboração e solução para esse problema surgiu como uma tentativa de validar, por meios físicos e matemáticos, os postulados de Kepler. Características do modelo simplificado. O modelo é composto por dois corpos no espaço tridimensional, tratados como partículas pontuais, sendo um bem maior do que o outro.
Os corpos possuem massas constantes e uniformemente distribuídas. O sistema é inicial e fechado, onde somente é considerada a atração gravitacional mútua entre os dois corpos. O referencial inicial adotado é o centro geométrico do corpo central, ou seja, o maior corpo. Aqui temos a solução analítica para o problema. R é igual a ρ sobre 1 mais E cosseno de V, onde R é a magnitude do vetor posição e ρ o semilactus rectum, magnitude de R quando V é igual a 90 graus, enquanto E é a excentricidade da órbita descrita, sendo V a anomalia verdadeira. A solução analítica mostrou que as órbitas resultantes das interações gravitacionais entre dois corpos massivos são cônicas, nesse caso, elipses, parábolas ou hipérboles. As peças-chave para a determinação orbital, os elementos keplerianos. A determinação dos elementos orbitais é de fundamental importância para compreender e prever os movimentos celestes. Esses elementos clássicos, chamados keplerianos, fornecem uma descrição completa da geometria, orientação tridimensional e tamanho de uma órbita em relação ao objeto central, assim, permitindo a navegação espacial e a exploração do universo em larga escala. Para iniciarmos, o semi-eixo maior representa a metade do maior eixo de uma elipse orbital. A excentricidade, por sua vez, descreve o desvio da forma orbital em relação a uma órbita circular ideal. Varia entre 0 e 1, indicando se a órbita é circular, elíptica, parabólica ou hiperbólica, calculado por E igual a C sobre A, onde o C é a distância focal e A o semi-eixo maior. Na órbita vermelha representada na figura, por exemplo, por ser perfeitamente circular, sua excentricidade é 0. A órbita verde possui 0,2 de excentricidade, a azul 0,4, a amarela 0,6 e a rosa 0,8. A inclinação é o ângulo entre o plano orbital e um plano de referência. Varia de 0 a 180 graus, essencial para determinar a posição do corpo celeste em relação à eclíptica e compreender a orientação espacial da órbita. Ascensão reta do nodo ascendente. A arna mede o ângulo entre o ponto de referência fixo, chamado ponto vernal, e o nodo ascendente, o ponto de intersecção entre o plano orbital do corpo celeste e o plano de referência. Esse ângulo varia de 0 a 360 graus, sendo importante para localizar o nodo ascendente ao longo da órbita. O argumento do perigeu descreve a orientação da órbita dentro do plano orbital. Varia de 0 a 360 graus e representa a distância angular entre a reta nodal ascendente e o ponto de perigeu. A anomalia verdadeira, medida em graus, de 0 a 360, determina a posição do corpo celeste em sua órbita, calculada a partir do eixo principal, eixo x na direção do perigeu, até a posição ocupada pelo corpo celeste no plano orbital. Ela fornece dados significativos sobre a posição do corpo celeste na própria órbita. Aqui temos uma visão geral dos elementos orbitais keplerianos. Partindo para uma visão geral dos métodos modernos de observação utilizados em processos de estudos astronômicos, temos, por exemplo, os telescópios ópticos terrestres. Na imagem à esquerda, apresentamos o Very Large Telescope, ou VLT, uma instalação do European Southern Observatory, ESO, localizado no deserto do Atacama, no Chile. À direita temos uma imagem por ele captada, retratando a nebulosa de Carina. À esquerda temos o Goldstone Solar System Radar, operado pela NASA, que está localizado no deserto de Mojave, na Califórnia. Este radar é usado para estudar asteroides, cometas, planetas e outras estruturas celestes. À direita, temos a imagem captada por ele, o asteroide 2003 SD-220. À esquerda temos o telescópio espacial James Webb, operado pela Agência Espacial Estadunidense, NASA. À direita, uma imagem por ele captada das 3 torres de gás e poeira, chamadas de pilares da criação, localizados na nebulosa de Águia. O papel dos astrônomos amadores na caça aos asteroides. A caça aos asteroides não está limitada aos grandes telescópios e observatórios. Astrônomos amadores também são essenciais nessa busca, proporcionando uma cobertura global e uma rede de observação flexível. Esses entusiastas tornam-se importantes na expansão do conhecimento astronômico e divulgação científica. Como na foto apresentada, podem ser utilizados pequenos equipamentos telescópicos acoplados a câmeras especializadas que produzem imagens que então são processadas em computadores pessoais. A caça aos asteroides. Na prática, o processo é realizado a partir da análise de imagens, como essa figura à direita. Nesta imagem, nós temos estrelas fixas que são conhecidas e mapeadas em cartas celestes. A partir de um conjunto de imagens, nós conseguimos, utilizando as estrelas como referencial inicial, identificar corpos descrevendo movimentos típicos. Marcamos assim um objeto candidato ao asteroide. Agora fica a questão:
Como determinamos a órbita desse asteroide partindo somente de imagens? Vamos utilizar as estrelas novamente. Todos os objetos conhecidos e catalogados possuem o que nós chamamos de coordenadas celestiais, ascensão reta e declinação. Se nós sabemos as coordenadas das estrelas ao redor desse asteroide, basta utilizar técnicas de triangulação ou até mesmo softwares automatizados para calcular as coordenadas celestiais para o asteroide. Feito isso, através de uma fórmula matemática conhecida, essa apresentada nesse slide, transformamos essas coordenadas celestiais em coordenadas cartesianas, ou seja, x, y, z, utilizando como referência o sistema geocêntrico equatorial inicial. A partir dessas coordenadas, nós conseguimos obter o vetor posição do candidato asteroide. O vetor velocidade é determinado a partir da variação observada nas posições escritas, obtidas em diferentes imagens em sucessão, divididas pelos intervalos de tempo medidos. Com os vetores posição e velocidade em mãos, nós os encaixamos em fórmulas conhecidas, chegando assim aos elementos orbitais keplerianos. É a partir dos dados obtidos nas etapas escritas anteriormente que os cientistas conseguem rastrear esses corpos celestes, estudar suas trajetórias futuras e prever, por exemplo, riscos de impacto com a Terra. Nessa figura temos uma simulação realizada pela NASA da trajetória do asteroide Apophis, que se aproximará da Terra em 2029. Ele causou grande preocupação, pois vai passar extremamente próximo ao nosso planeta. Foi necessária a realização de inúmeras simulações refinadas para assegurar a segurança planetária. A trajetória simulada está apresentada na cor amarela. Métodos numéricos e a caça aos asteroides. Os chamados métodos numéricos são utilizados por estudiosos para promover maior precisão nos resultados obtidos. Eles são técnicas matemáticas computacionais utilizadas para resolver problemas complexos através de cálculos aproximados. Quando tratamos de corpos em possíveis trajetórias de colisão com a Terra, buscamos a maior redução de erros. Exemplo de métodos numéricos utilizados na caça dos asteroides é o processo de redução de placas e o método gaussiano para a determinação de órbitas preliminares. A redução de placas é um processo numérico de análise das imagens astronômicas capturadas em placas fotográficas. Essas são imagens do céu noturno captadas por telescópios, contendo informações sobre a posição dos corpos celestes. Reduzir essas placas envolve correções para variações granulares e calibração das capturas, necessárias para eliminar distorções e garantir precisão nos dados a serem estudados. O método gaussiano. No contexto da descoberta de Ceres 1, em 1801, Giuseppe Piazzi adoeceu e acabou perdendo a localização do objeto. Quando a descoberta de Ceres foi divulgada, ninguém conseguia encontrá-lo. É aí que Gauss entra na história. Ele desenvolveu um método matemático e, a partir dos registros de Piazzi, determinou a órbita de Ceres 1, reencontrando o objeto em dezembro do mesmo ano. Surge, então, o método gaussiano de determinação de órbitas preliminares, que é utilizado até o dia de hoje. O método gaussiano consiste em uma abordagem matemática que permite calcular órbitas de asteroides, cometas e outros corpos celestes. O método utiliza equações matemáticas para determinar os elementos orbitais de um corpo celeste com base em observação de sua posição no céu em 3 diferentes momentos. A caça dos asteroides no Brasil. Projeto Impacton, uma iniciativa da Agência Espacial Brasileira, AEB, em parceria com o Observatório Nacional, que visa fomentar a pesquisa e o estudo de características de asteroides e cometas que apresentam risco de impacto com a Terra. O objetivo é promover uma integração de observatórios no Brasil com programas internacionais de detecção de NEOs, sigla em inglês para objetos próximos à Terra. Projeto Caça aos Asteroides, projeto desenvolvido pela NASA em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Governo Federal, MCTI, convida os inscritos no programa ao treinamento para identificação desses corpos celestes. Ao envolver o público em descobertas astronômicas emocionantes, o projeto inspira futuros cientistas e promove o interesse pela ciência. Abramon, Brazilian Meteor Observation Network, rede brasileira de observação de meteoros, também desempenha um papel importante na monitoração de asteroides no Brasil. A organização observa, estuda e mantém uma base de dados sobre meteoros. Mas o que são meteoros? São eventos luminosos que ocorrem quando pequenos fragmentos de rocha ou metal, que podem ter se originado a partir de asteroides, entram na atmosfera. Finalizando essa apresentação, dedico os meus sinceros agradecimentos à Universidade Federal do ABC por financiar esse projeto a partir de seu programa de bolsas de iniciação científica.